pastores, se você não honra o seu patrão, se você não honra as pessoas a qual Deus pôs como autoridade sobre a sua vida, se você diz que honra a Deus, mas desrespeita seu pai, sua mãe, desrespeita seus pastores, desrespeita seus líderes, seu patrão, desrespeita a autoridade da cidade, se você diz que honra a Deus, mas você desrespeita aquelas pessoas que estão acima de você, você é um mentiroso, porque ninguém honra a Deus se não honrar também na horizontal aqueles que Deus levantou por cabeça nesta terra. Se você também diz que honra a Deus, mas não honra a sua palavra, você não sabe o que é honra, você não entende o que é este princípio, porque Deus é a palavra é Deus, e Deus não faz nada fora da sua palavra. Para honrar Deus é preciso honrar a palavra. Como que honra a palavra? Cumprindo princípios, examinando-a. Tem gente que caminha para a igreja anos e anos, mas a Bíblia dele está empoeirada em cima de uma estante, em cima de uma cadeira, ou será qualquer coisa lá na casa dele. A Bíblia dele é apenas mais um livro velho que está lá entulhado, porque ele não tem tempo de ler a palavra, examinar as palavras do Senhor. Então não tem como honrar Deus se eu não honrar a palavra dele, vivendo, praticando, examinando. Tem gente que reverencia a pessoa de Deus e diz: Deus mora no meu coração, mas no entanto ele não sabe o que é viver, obedecer a sua palavra. Me desculpe se você diz que Deus mora no seu coração, se você diz que Deus é tudo na sua vida, se você diz que respeita a Deus, mas despreza a sua palavra, você é mentiroso e precisa se converter, porque Deus não age fora da sua palavra. Verdade, Deus, aleluia. Tem gente que despreza, eu não estou falando de gente do mundo, eu estou falando de gente da igreja, deixa a Bíblia de qualquer jeito, joga em qualquer lugar. Tem gente, irmão, que chega lá na casa, a Bíblia fica lá comendo poeira, abre lá no Salmo 91, 23, não sei aonde lá, e deixa lá, e acha que vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada, porque a palavra vai fazer a diferença na sua vida, quando você lê e você pratica. Aí tem gente que até tatua no corpo o Salmo 23, Salmo 91, tatua: Deus é bom, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é fiel, mas a fidelidade de Deus não se cumpre na vida de várias pessoas, em quesito de colher o bem, somente no quesito de colher o mal, porque despreza a palavra. E nós vemos aqui um texto a qual fala de Eli e a sua casa. Fala de Eli, que era um sacerdote, juntamente com seus filhos Ofni e Finéias. Deus decretou, Deus decidiu, Deus falou através dos seus profetas na sua palavra com Eli, a sua casa, dizendo: dentro da tua casa não vai faltar sacerdote, tu servirás e a casa me servirás perpetuamente, ou seja, eternamente, sem cessar. O Senhor decreta, o Senhor declara, o Senhor determina sobre a casa de Eli uma bênção, uma unção, uma honra, a honra de servir, a honra de prosperar, a honra de ter uma semente próspera, a honra de sempre ter sucessores para exercer o sacerdote no altar do Senhor. Nós vemos aqui que foi um decreto que saiu da boca de Deus para a casa de Eli.
Mas nós vamos ver a trajetória de Eli e seus filhos. Foi uma trajetória de desonra com a palavra, com Deus, com o ministério. Aí tem gente que diz: eu honro Deus. Tem gente que diz: eu amo Deus. Mas ele despreza o ministério dele, ele despreza o chamado dele. Ele está lá fugindo, recuando, escondido. Eli desprezou o ministério. A palavra do Senhor vai dizer que eles desprezou a oferta ao Senhor. O povo vinha para fazer sacrifício e trazia ali os animais para sacrificarem. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli, eles colocavam a mão no sacrifício e eles pegavam uma maior parte para eles. A Bíblia vai dizer também que aqueles homens, eles eram adultos prostitutos, e aqueles homens incentivavam o povo a se adulterar, a prostituir. Muitas das vezes homem com homem, eles incentivavam o povo a pecar. Então esses homens, a casa de Eli andou em perversidade diante do Senhor. E diante dessa atitude da casa de Eli, o Senhor muda o decreto. Deus te trouxe aqui nesta noite para mudar o decreto. Talvez tenha um decreto de miséria, de derrota, de fracasso sobre a tua vida. Talvez tenha um decreto de morte sobre a tua vida. Mas o Senhor diz para você: se você diligentemente ouvir a voz do Senhor teu Deus e teres o cuidado de guardar a minha palavra, praticando, vivendo ela, confiando dia após dia, eu mudo esse decreto. Aonde era para acontecer morte, vai acontecer vida. Aonde a porta estava fechada, a porta vai se abrir. Aonde era para ter velório e enterro, vai ter vida, vai ter um novo tempo. Mas o Senhor disse: se você ouvir, se você obedecer, se você honrar. Glória a Deus. Tem gente viva aqui nessa noite? Glória a Deus. Então Deus dá um decreto de bênção sobre a casa de Eli, um decreto de honra, um decreto de prosperidade, um decreto de fartura. Mas o mesmo Deus volta e muda o decreto, porque a atitude de Eli e seus filhos não condizia com a palavra. A Bíblia disse: eu honro quem me honra, eu desprezo quem me despreza. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vou fazer na vida daqueles que me priorizam, eu vou transformar, eu vou exaltar, eu vou abençoar. A família vai ser próspera, os negócios vão ser prósperos na vida daqueles que me honrar. Honrar no ministério, honrar na família, honrar nas finanças, honrar em todas as áreas, porque não tem como honrar Deus em partes não. Verdade. Então um decreto foi dado para Eli e a sua casa. O primeiro decreto de honra, de bênção, de prosperidade, de crescimento. Esse é o primeiro decreto que Deus dá para nós. Um decreto de honra, de bênção, de prosperidade. Um decreto onde Ele diz: aonde colocar os teus pés, ali tu vai conquistar. Ao tocar as tuas mãos, ali tu vai alcançar, vai prosperar. O primeiro decreto de Deus é: tu transbordarás para a direita e para a esquerda. Mas tem um sim. Tem um sim. Porque o decreto de Deus, a palavra de Deus, a declaração de Deus, ela vai se cumprir na sua vida conforme a tua posição. É verdade. A tua posição, a tua caminhada, conforme a tua trajetória. Tem gente, irmãos, que vive em campanha de oração, mas a vida nunca muda. Por quê? Porque fica tudo bagunçado. Não muda a conduta, não muda as amizades, não muda a forma de tratar a palavra do Senhor. É tudo do mesmo jeito. Deixa eu falar uma coisa, igreja amada do Senhor: Deus é fiel para realizar o impossível. Deus é fiel para mudar decreto, mas depende da posição que nós tomamos. Depende, irmãos, da escolha que nós fazemos, porque a palavra de Deus é semear
enviada, ela não volta vazia. Então a palavra de Deus é fiel, mas